Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer uma breve introdução à história do teatro e hoje vamos falar um pouquinho sobre teatro primitivo e o teatro grego, tá? Continuem aqui com a gente, que a gente tem aqui uma boa viagem. Ninguém sabe ao certo como o teatro começou. O que sabemos é que ele é aceito e realizado em praticamente todas as culturas e países. O teatro pode ser divertido, instrutivo, controverso, subversivo. Ele pode encantar os olhos e os ouvidos. E com o passar dos anos, o passar dos séculos, várias tentativas de acabar com o teatro foram feitas. Porém, o teatro resistiu. Talvez porque o teatro seja necessário. Por que então seria o teatro tão necessário? Pois quando o teatro acontece, algo semelhante à magia também acontece. Tudo depende quando os atores e público se encontram. Pois o drama é necessário. Os seres humanos necessitam do drama para experimentar conflitos, experimentar pulsões. E no teatro, esses conflitos, essas pulsões, todas essas emoções se manifestam. Através da história, através do tempo, a necessidade dos dramas, ela é maior em determinada época e em determinado lugar do que em outras épocas e em outros lugares. Em tempos arcaicos, tempos primitivos, os rituais colocam o homem direto em contato com um outro mundo. E os rituais, eles têm sempre um objetivo, algum fim. Às vezes o ritual é para se conseguir uma cura, é para celebrar o final de uma colheita farta, é para pedir chuva para que a colheita, para que o plantio seja farto. Então, o ritual servia, na época primitiva, para ajudar as pessoas a enfrentar o seu dia a dia, o dia a dia de suas vidas. E o teatro tem uma função semelhante. Então, podemos dizer que o ritual e o teatro dramatizam a dor, a existência, toda a dificuldade do homem de compreender o mundo em que vive. O ritual é uma coisa que acontece repetidamente, sempre da mesma forma. E essa coisa assume uma nova forma, passa a se concentrar em um lugar especial. Certamente não podemos afirmar como os atores gregos, como os atores shakespearianos representavam. E também não podemos cravar como o teatro começou. Talvez essa introdução seja uma boa explicação em relação ao início do teatro, porque certamente ele começou com os rituais religiosos e na magia. Os nossos antepassados, nas cavernas, na pré-história, faziam pinturas que retratavam o seu mundo. Essas pinturas, além de exibir os nossos antepassados disfarçados de animais, o que isso podia ser tanto uma forma de camuflagem, para chegar perto da caça, para poder se aproximar da caça, e também ao se disfarçar desse animal, de desenhar e representar esse animal, creio que isso poderia sim ajudar esses caçadores a fazer a caça. Então, essa é quase que uma primeira notícia que a gente tem, que um homem assumiu a identidade de outro ser e isso é aceito, por um outro homem, por um outro ser humano. Então, a representação do drama, ela está desde da idade da caverna com o homem primitivo, com o ser humano primitivo. O teatro primitivo, ele nasce e reside nesses rituais religiosos. Toda vez que o homem da caverna se disfarçava, colocava a pele do animal que ele tinha feito a caça e mostrava para um outro ser humano da sua espécie como ele estava fazendo, como que ele
conseguiu se aproximar, as questões, os modos corporais, e a outra espécie humana estava assistindo aquilo e tinha uma relação entre os dois, pode-se dizer que o teatro primitivo ele nasce nesse lugar, né? E também nos rituais religiosos, talvez por isso que muitas manifestações culturais tradicionais também podem ser colocadas como sendo a matriz do teatro que a gente tem hoje, né, com toda a sua evolução, mas é a matriz do teatro primitivo. Teatro grego. Muitos dizem que o teatro nasceu na Grécia, né? Mas o teatro já existia muito antes da Grécia, com os povos antigos, com os rituais desses povos, os rituais tribais, os egípcios, os hindus, até mesmo na pré-história, até chegar na Grécia e ser instituído o teatro ocidental, como a gente conhece um pouco mais aqui. Na Grécia, os deuses gregos, né, tinham o costume de descer do Olimpo e construir relações com os humanos. Numa dessas descidas, Zeus, o mais poderoso dos deuses, casado com Hera, desce e fecunda Semele, uma mortal, filha de Cádmo, então rei de Atenas. Hera ficou muito brava, muito, e tomada de fúria, faz com que Zeus apareça aos mortais com toda a sua luz, e então um raio atinge Semele, que é ferida, e morre. Zeus, sabendo que Semele vai morrer e espera um filho seu, desce de novo, arranca a criança, arranca o feto de Semele e passa a gestá-lo em uma de suas coxas. Semele então morre, mas o filho nasce da coxa de Zeus e recebe o nome de Dionísio. 2 nascimentos, Dio, de duplo, um nascimento de um humano mortal e um nascimento de um deus imortal. Dionísio então nasce, cresce, brinca lá no Olimpo, né? Vai se tornando jovem, vai ficando adulto e, como os outros deuses e deusas, ele também constrói relações com os mortais. Numa dessa construção, né, numa dessa descida de Dionísio do Olimpo, ele então começa um caso de amor com um dos guardas da cidade. Que um belo dia, esse guarda foi convocado para ir ao campo de batalha. Dionísio, então, sendo Deus, sabendo que o seu amado ia morrer, porque Dionísio era Deus, disse a ele para não ir ao campo de batalha. Não vá para a guerra. Porém, o seu amado, não acreditando nas predições de Dionísio, segue rumo à guerra, segue rumo à batalha. Dionísio, então, depois de um tempo, vai até o campo de batalha, ainda tomado por paixão, né, por amor, para proteger o seu grande amor. Só que é tarde demais. Quando Dionísio chega no campo de batalha, o seu grande amor já está morto. Então, Dionísio, em prantos, pega o seu amado, né, daquele lugar da batalha, pega ele aos braços, sai andando e chega num lugar retirado e sepulta ali o seu amor. Faz lá um buraco, faz uma cova e coloca o seu amor lá dentro e em cima do túmulo ali começa a chorar. E chora. E das suas lágrimas, quando cai no chão sobre o túmulo do seu amado, começam a nascer algumas ramas. Essas ramas vão subindo. Na ponta dessas ramas nascem pequenos cachos com frutos. E Dionísio, então, ainda chorando, ainda ali emocionado com tudo aquilo que está acontecendo, aperta aqueles frutos, aperta aqueles cachos e disso começa a escorrer pelos braços de Dionísio um líquido. E então nasce ali o vinho. Então Dionísio é também considerado o deus da fertilidade, o deus do vinho, né? Em comemoração a isso, em celebração a Dionísio, começa-se então a ser realizado grandes procissões. Essas procissões eram realizadas
eles iam para um lugar um pouco mais retirado. Num primeiro momento desse ritual, esse ritual ainda era feito só por mulheres. Elas se deslocavam até esse lugar mais retirado e ali celebravam Dionísio, né? Celebravam ele com vinhos, e também durante esse ritual elas matavam esses animais, bebiam o sangue dos animais, e quando elas voltavam de novo ali para suas vilas, elas então se sentiam prontas para fertilizar a terra e também para fertilizar o mundo, né? Elas estavam prontas para dar a vida, né? Então Dionísio era celebrado como o deus da alegria, o deus do vinho e o deus da fertilidade. Tudo isso era sagrado para esse povo. Até que um dia, né, esses rituais foram de fato crescendo, as vilas foram crescendo e esses rituais também foram aumentando, né? Mais gente começou a participar desses rituais, eles foram mais abertos, e num dia desses, num grande ritual desse, numa grande festa dessa, uma pessoa, já depois de dias e dias de festa, possivelmente já um pouco alto, né, de vinho e de festa, pega um caixotinho, né, ou algo que a gente possa chamar hoje como um praticável, vamos chamar assim. Ele sobe em cima desse praticável e dá um grito: eu sou Dionísio, no meio da festa. As pessoas lá na festa, na celebração, naquele agito, todo mundo para, olha para essa pessoa em cima do caixote, tem uma pausa e depois todo mundo volta para a festa e continua. O nome dessa pessoa que subiu no caixote é Téspis, a quem eles dizem que é o primeiro ator grego. Então o povo, o pessoal ali da festa parece ter gostado daquilo, né? Com o passar dos tempos, esse ritual e esse acontecimento também passou a pertencer essa celebração. Todas as vezes que o povo ia para essa celebração, para essa festa, já esperava-se que em algum momento alguém ia subir e ia se passar por Deus, né? Ia fazer uma homenagem lá, mas sempre uma homenagem a Dionísio. E este momento foi se tornando um pouco mais artístico, as pessoas foram produzindo um pouco mais esse momento dentro do ritual, até que então o teatro grego surge desse ritual em louvor a Dionísio, né? Do teatro grego, é importante a gente saber as histórias, né, o nome das peças e dos principais dramaturgos trágicos gregos. Tá? Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E um dramaturgo cômico, o Aristófanes. Essa é mais ou menos, né, a história de como surgiu o teatro grego, que de fato é a nossa referência de teatro ocidental, né? No Oriente, antes da Grécia, como a gente falou no dia do capítulo do Teatro Primitivo, já tinham muitas manifestações artísticas ou manifestações ritualísticas que a gente pode entendê-las também como manifestações teatrais, né? A partir da relação, a partir de que as pessoas se preparavam para se apresentar para os outros dentro dos seus rituais e a plateia aceitava aquele momento, acreditando que aquilo estava acontecendo. Então, o teatro nasceu dessa relação. O teatro grego, o teatro mais ocidental, como a gente conhece, surge um pouco dessa história e aí o teatro grego se desenvolve um pouco a partir disso. Espaço cênico grego, né? O espaço cênico é onde a cena se desenvolve, onde a ação, o espetáculo se desenvolve. Tá? E os gregos, depois daquele momento dos rituais, né, onde eles celebravam a Dionísio, os rituais foram ganhando corpo, foram aumentando, a participação das pessoas foram aumentando e, de fato, foi mais ou menos chegando no teatro ocidental, tal qual como a gente tem o registro ou como a gente entende que ele acontece hoje. Tá? Então, o espaço cênico grego
eles aproveitavam muito as encostas dos morros. Semelhante, por exemplo, um exemplo aqui seria o antigo estádio do Pacaembu, né, aqui em São Paulo, que tinha o Minhocão, né? Então eles aproveitavam a encosta do morro para fazer essa parte da plateia e fazia todo o espaço de cena na descida desse morro, né? Com esse aproveitamento das encostas, dos morros, eles garantiam muitas questões, né? Questões sonoras, questões de visual, né? Não tinha ponto cego, a plateia podia ver toda a encenação acontecendo. A questão do áudio, por incrível que pareça, eles construíam isso o fato de criar esse espaço a partir dessa encosta do morro, isso facilitava a questão do áudio, né? E outros aspectos que eles foram criando. Mas a criação do espaço cênico grego também diz muito sobre o teatro grego. Tá? Então eles aproveitavam essas encostas e construíam seus espaços. Tá? Depois vou deixar aí algumas referências até para a gente pesquisar em imagens ou vídeos antigos, né, que ainda tem essa relação de espaço. Vai estar tudo aí na bibliografia dessa breve introdução. Tá? Dentro, então, desse espaço grego, a partir do momento que eles definiam esse espaço e construíam os seus teatros nessas encostas dos morros, aí algumas características eles foram fazendo. O lugar da plateia, onde a plateia ficava, os gregos chamavam de teatron, né? Tem a escrita teatron, que significa lugar de onde se vê. Aí a gente já começa a entender a preocupação do povo grego com a plateia, né? Teatro quer dizer lugar de onde se vê. Tem uma valorização deste espaço da plateia. Isso é muito importante, é uma característica importante desse teatro. Então, onde ficava a plateia, eles chamavam de teatron. O espaço onde você descia a encosta do morro, aí tinha ali o círculo, né? Todo esse círculo, eles chamavam de orquestra, que era o lugar onde se dança e canta, geralmente o lugar mais habitado pelo coro. Né? Quando vocês visitarem as dramaturgias gregas, né? As tragédias gregas, vocês vão ver que existia o coro, o protagonista, o antagonista. A tragédia grega tem uma estrutura também dramatúrgica. Esse espaço dialogava bastante com essa estrutura. Então a orquestra, que é esse espaço maior, esse círculo maior, é o lugar onde se dança e canta, geralmente habitado pelo coro, né? Onde as cenas do coro se desenvolviam. No meio da orquestra, bem num ponto central da orquestra, tinha um lugar, um pequeno quadrado, ou um círculo um pouco menor, que eles chamavam de tinelli. Né? Tinelli era como se fosse o epicentro, né? É esse lugar central. Também porque, com tentativa e erro, possivelmente eles descobriram que este ponto central da orquestra era um ponto onde a plateia inteira conseguia apreciar melhor, né? Conseguia enxergar melhor quem estava ali, e também a escuta favorecia muito, o áudio favorecia. Né? Deste ponto central, toda a plateia conseguia escutar de forma melhor quem estava ali. Por isso que quem habitava esse ponto central da orquestra era o combatente, né? Era o protagonista. Eles chamavam de proto, né? Que quer dizer combatente, protagonista, que é onde os atores que faziam os protagonistas dentro dessa estrutura das dramaturgias, das tragédias gregas, habitavam dentro do espaço cênico, mais este espaço do que os outros espaços de ocupação ali dentro da orquestra. Tá? No fundo da orquestra, tinha um espaço para trás, né? Tinha o círculo, lá no finalzinho do círculo eles faziam uma linha reta horizontal e chamavam esse lugar de proskene, que quer dizer antes da cena. Né? Então, proskene, antes da cena. E lá dentro desse pequeno proskene, né? Desse pequeno espaço, lá atrás,
com o desenvolvimento dos espaços cênicos, a gente vai depois ver no palco italiano que o proscênio ele está lá na frente, né, do palco italiano. Lá no espaço cênico grego, esse proscene, que possivelmente deu origem ao proscênio do espaço cênico de palco italiano, ele era ao fundo, né, que era o lugar para eles guardarem o máscara, guardarem adereços, guardarem roupas. Ali eles iam sendo quase que uma coxia, né, esse antes da cena. Tá? Também fala-se das máscaras do teatro grego, né? Talvez por dois motivos, né? As máscaras, elas tinham a questão do respeito quando alguém fosse entrar em cena para representar um deus, né? Então tinha a questão da máscara, porque os mortais estavam representando os deuses. Então tinha essa máscara, onde a boca dela, a parte da frente da boca, era como se fosse um funil. Então ela começava aqui atrás um pouco menor de diâmetro e lá na frente a boca um pouco mais aberta, maior, né? Neste formato funil. Isso também, possivelmente, era para amplificar o som, uma primeira forma de amplificação do som, para facilitar os atores a criarem a encenação, né? A apresentar esse espetáculo para o público. Um outro adereço que fala-se também bastante, que eles usavam sapatos, né, ou coturnos com grandes saltos. Isso também se deve para facilitar para a plateia, para que a plateia pudesse ver os atores, como a distância era grande. Então, eu aumento os atores para facilitar a plateia de apreciar o espetáculo, né? De ver o espetáculo. Então tinha uma preocupação com o teatron, né? Preocupação com o teatro, preocupação do lugar de onde se vê, essa preocupação com a plateia. Um outro artifício que foi usado no espaço cênico grego, muito grande, e hoje fala-se muito, né, em tecnologia, eles também já tinham as suas tecnologias. E eles chamavam essa tecnologia na época de Deus Ex Machina, né? Que às vezes quando a entrada do personagem, a entrada do Deus em cena, eram feitas por esses guindastes que vinham por cima e aí o Deus entrava em cena, eram sempre gloriosos, né? Então, para que a plateia também pudesse ter essa relação, né, com a entrada desses deuses em cena, eles foram criando essas maquinarias, né, essas traquitanas, que hoje também, até hoje, usa-se um pouco menos, mas ainda usa-se, né, toda a questão da maquinaria cênica, das traquitanas cênicas, possivelmente tem um pouco a sua origem nesses guindastes que os gregos usavam lá e chamavam de Deus Ex Machina. Tá? Então, esse é mais ou menos assim o resumo, né, do desenvolvimento de como os gregos faziam e utilizavam o espaço daquela época como espaço cênico para realizar os seus grandes festivais de teatro que eram feitos, né, e eram apresentados com as tragédias dos tragediógrafos e dramaturgos que eu citei, né, os três, o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides, e ao final do festival tinha uma comédia que um dos dramaturgos, né, de nome, que foi chegando até os dias de hoje como comediógrafo, é o Aristófanes, né? Parte da obra desses quatro dramaturgos chegaram até nós, né, nos dias de hoje, então ainda se tem registro, a gente pode pesquisar e entrar em contato com essa dramaturgia, com essas tragédias. Esse é um resumo do teatro grego.